nós teremos uma participação muito especial, né? Um convidado exclusivo aqui no canal Além da Nuvem, né? Pela primeira vez, também inédito, melhor dizendo. Lembra que a gente fez uma live com o professor L'Oréal Rocha, doutora Ana Maria Grebler, sobre o Brasil não foi colônia. Naquela ocasião, onde a doutora Ana defendeu a sua tese de mestrado, apresentou sua tese de mestrado, ela mencionou o doutor Manuel Rosa. Doutor Manuel Rosa, então, após aquela live, nos contactou, né? E a gente conversou um pouquinho e combinamos de fazer uma live, que, por sinal, hoje está acontecendo essa live. Ele que é um doutor em História pela Universidade dos Açores, pesquisa desde 1991 a história insular e atlântica, especialmente do século XV ao século XX, visita arquivos e museus em busca dessa verdadeira história e já escreveu uma dúzia de livros sobre história revolucionária em diversos países, incluindo o premiado Columbus, A História Não Contada, publicado nos Estados Unidos em 2016. Essa é, provavelmente, a sua melhor e mais completa obra, a sua, ou pelo menos a obra considerada mais completa já escrita sobre o descobridor da América, Cristóvão Colombo, como você conhece. Recebeu uma avaliação de 5 estrelas do Indie Reader, ganhou o Independent Press Award na categoria Biografia Histórica, o New York City Big Book Award de 2018 e foi eleito o melhor livro de história mundial de 2016 pelo Huffington Post. Huffington Post, eu me dei ao trabalho de pesquisar e é uma mídia que foi vendida para o mesmo grupo do AOL, American Online, por mais de 300 milhões de dólares e tem uma visibilidade maior que o New York Times, para quem não sabe. Então, é uma grande honra receber o canal Além da Nuvem. Hoje, o professor doutor Manuel Rosa. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde a todos os meus irmãos e irmãs no Brasil. É um prazer estar aqui convosco e agradeço o convite e vamos ver se podemos descobrir algumas coisas novas. Perfeito, perfeito. Bom, então o seu trabalho ele é focado especialmente em Cristóvão Colombo, né? No fato dele não ser um navegador genovês a serviço da Espanha, mas sim um nobre português. É isso? Bem, é basicamente isso. Quando nós falamos de um navegador genovês, nós estamos a falar de facto de um tecelão genovês que não era navegador. Então temos aí uma história muito mal contada e a minha tese de doutoramento foi feita mesmo para explicar os dois nomes, o Columbus versus Colón, porque o navegador em Espanha sempre foi chamado Colón, nunca foi chamado Colombo, nem Columbus. E então nós temos um nome errado desde 1493 e todo o público fora de Espanha, todo o público que não fala espanhol, conhece o navegador por um nome falso, o nome de Colombo ou Columbus, que nunca foi o nome que ele utilizou em Espanha. O nome nos documentos espanhóis é sempre Colón. E o Colombo, o genovês, era um tecelão, um plebeu humilde, sem escola. Jamais poderia ser um capitão de uma frota de descoberta em algum lado. E então, é basicamente isso que eu tenho andado a fazer por 35 anos, explicar a diferença entre um tecelão e um nobre navegador.
Perfeito. O senhor argumenta nesse livro que Colombo, ou no seu trabalho, na sua pesquisa, né, ele nasceu em 1455 como nobre português, e eu gostaria de saber quais são as evidências documentais mais convincentes, né, que o senhor encontrou que comprovam a sua origem portuguesa em oposição à versão de que ele seria um italiano nascido em 1451. Muito bem. O que acontece é que quando o nome foi corruptado de Colombo para Colombo em 1493, bem, vamos atrás, um bocadinho mais atrás, quando o navegador regressou da primeira viagem de descoberta, ele entrou em Lisboa para se reunir com Dom João II. E desde Lisboa enviou uma carta a um amigo na Barcelona, Luís de Sant'Àngelo, e essa carta foi levada a um impressor em Barcelona, Pedro Poza, que publicou a carta em catalão. E em catalão ele meteu o último N de Colón, o Pedro Poza meteu um M em vez de N. E aí a carta impressa em catalão já tinha um erro. E essa carta foi levada para Roma, e em Roma foi traduzida para latim. E em latim eles meteram o nome Colombo. E em abril de 1493, e com esse nome Colombo, todo o mundo fora de Espanha conheceu o navegador com esse nome Colombo. E então andaram à procura de um Colombo e encontraram um tecelão na Génova, nascido em 1451. E embora a vida desse tecelão não encaixasse na vida do navegador, porque o navegador era uma pessoa nobre, lidava com reis, sabia latim, grego, hebraico, português, castelhano, não sabia italiano. Eles começaram a negar a história espanhola para forçar o tecelão a encaixar nessa história. De qualquer forma, o tecelão está documentado ter nascido em 1451. Em 1503, um navegador escreveu à corte de Castela e disse que tinha entrado ao serviço dos reis católicos com 28 anos, em 1484. E tendo 28 anos em 1484, teria nascido em 55 ou 56 e não em 51 como tecelão. Então isso é uma prova documental que temos duas pessoas diferentes, além de tudo o resto que prova que não eram a mesma pessoa. E eu tenho andado à busca de documentos, evidências e factos que expliquem de uma vez por todas que eram duas pessoas diferentes e que não se pode fazer de um tecelão um navegador. Ainda mais, em 1492, quando os reis católicos decidiram apoiar a viagem de 1492, eles nomearam o Cristóbal Colón capitão-mor da armada. E um capitão-mor de uma armada não é um tecelão. Não é uma pessoa que não tem experiência. A pessoa que é nomeada capitão-mor de uma armada para decidir os mantimentos, as rotas, manter justiça e manter controle de 100 homens numa viagem, é uma pessoa com muita experiência e uma pessoa com capacidade social de poder ter autoridade sobre outras pessoas. E são coisas assim que nós podemos verificar na vida social da época, que não aconteceria. Um tecelão plebeu jamais seria metido como capitão-mor de uma armada. Sabes que o Elcano, quando Magalhães iniciou a volta ao mundo e o Elcano acabou essa viagem e chegou à Espanha com a frota, ele pediu ao rei Carlos V duas coisas. Ele queria ser feito membro da Ordem Militar de Santiago. Ele queria ser capitão-mor da próxima armada. Ambas as coisas foram recusadas.
ele não foi capitão da próxima armada. Ele teve que seguir como subordinado a outro capitão. Isto são coisas verificáveis na nossa história que nós podemos apontar como as coisas eram feitas e como não eram feitas. E é assim que nós temos os factos que podemos apresentar em frente ao público, além de os dois homens, o Colombo tecelão e o Colón navegador, terem nascido em datas diferentes, teriam na sociedade, teriam posições muito diferentes. Um era um trabalhador manual, o outro era um nobre casado com uma mulher nobre em Portugal já em 1479. 15 anos antes da viagem, o navegador já estava casado com a filha do capitão de Porto Santo em Portugal, que não era um plebeu. Seria o casamento com Filipa Moniz? Exatamente, filha do capitão de Porto Santo, Filipa Muniz. Perfeito. E é por aí que nós podemos desmontar esta falsidade toda, porque a falsidade em volta do navegador, do descobridor de 1422, é uma falsidade, uma censura arquitetada em Portugal e Espanha. A identidade dele foi intencionalmente escondida. Mas eles não podiam esconder nem a esposa, nem o filho. Bem, eles podiam ter escondido a esposa se o navegador não tivesse o filho Diogo Colón em Espanha, que foi o segundo almirante. Porque ele teve um filho nascido em Portugal, filho da Filipa, eles não podiam esconder a Filipa. E então, pela mãe do segundo almirante, nós chegamos à verdade do que se passou. Então, inclusive, pelos seus estudos, pelo que o senhor publica, Cristóvão Colombo nunca foi chamado de Cristóvão Colombo em vida, né? Nunca. Quer dizer, em Espanha, vamos dizer assim, em Espanha, ele sempre foi Cristóvão Colón. Os documentos desde 1492 para cá, em março, em abril de 1492, a rainha nomeia o capitão-mor da Armada, Cristóvão Colón. Em maio de 1492, ela mete o filho, Diogo Colón, como pajem na corte. Só para ver. O navegador não tinha feito nada ainda, não tinha feito nada. O filho já está nomeado pajem na corte. O filho do navegador era uma pessoa muito nobre para ser nomeado pajem na corte. Diogo Colón, é o nome que eles usam. De 492 para cá, todos os documentos espanhóis é sempre Colón. Dom Cristóvão Colón, exatamente. O Dom, já no contrato de Santa Fé de 17 de abril de 1492, antes de levantar velas, já está lá Dom Cristóvão Colón. Além disso, o navegador levava consigo uma carta dos reis católicos, que, como embaixador dos reis católicos, ele levava uma carta escrita em latim, que dizia o nome Colón, em latim, que não era Columbus, sim, porque se fosse Colombo, em latim seria Columbus. O nome Colón, em latim, e varão, nobre varão. Quer dizer, os próprios reis católicos estão nomeando o navegador nobre numa carta como embaixador a outros reis, se ele encontrasse outros reis na viagem. Nós não estamos aqui a inventar nada. O que nós estamos é a expor o que está documentado. Porque o que foi inventado foi o Colombo tecelão, sem nenhuma base factual. E quem falsificou, na sua opinião, com base nos seus estudos, quem foi o responsável por falsificar essa história? Há muita falsificação. Isto é assim, eu estou escrevendo um novo livro, tem por enquanto o título Escondido à Vista de Todos, que é a verdadeira identidade do navegador, que espero ser publicado este ano em Portugal. Agora, temos muitas pessoas ajudando a falsificar a história. Em primeiro lugar, porque o navegador
não podia trabalhar em Castela com o seu verdadeiro nome, porque isso implicaria problemas políticos de várias coroas. Então, os reis de Espanha e os reis de Portugal, o navegador e a família, todos concordaram em encobrir a linhagem dele e o país de origem. E por isso nós temos já nos documentos portugueses e castelhanos nas cortes uma censura que envolve o local de nascimento e a verdadeira linhagem. Porque o nome Cristóvão Colón foi inventado quando ele foi para Castela. Quando ele foi para Castela em 1434, ele teve que mudar de nome. Ele teve que mudar de nome para proteger o seu pai. Então, esse nome que todos conhecemos, Cristóvão Colón, é o 007 do James Bond. Não é o nome dele, é o nome, é o pseudónimo que ele utilizou. Só que temos desde o início uma história falsificada. Dom João II e a Corte de Portugal apoiaram falsificar mais, metendo Colombo italiano nas crónicas. Quando eles metem Colombo italiano, eles já estão falsificando o nome que foi utilizado em Portugal. Isto, embora Dom João II ter enviado uma carta ao navegador em 1488, onde o rei lhe chama corretamente Cristóvão Colón, nosso especial amigo em Sevilha. Então, nós temos, no início, um homem que está a utilizar um nome falso, Cristóvão Colón, um homem que as cortes estão ajudando a encobrir a sua verdadeira identidade. E depois temos os italianos a forjar documentos para usurpar esse homem para si. Quando nós temos uma pessoa que não pode vir ao público e dizer quem ele é e que o resto que estão dizendo sobre ele é mentiras, as mentiras tornam-se verdade. E em Itália, as maiores falsificações foram feitas em Itália. Testamento falso, cartas falsas mantidas no Banco de São Jorge em Génova, cartas falsas atribuídas ao Colón, que não foram escritas por ele. Como eu disse, o testamento falso. Eles publicaram em 1892 uma grande coleção de livros, livros que têm meio metro de comprimento, quer dizer, 6 ou 7 livros grandes, que é feito pelo governo de Itália para impor a mentira ao mundo de que o Colón era o Colombo de Ceylão, com documentos falsos. Então, nós temos uma história que desde o início foi censurada e depois falsificada. Levou-me 10 anos de investigar para chegar ao ponto em que eu tinha toda a falsificação exposta. Porque está tão bem arquitetado que há especialistas do navegador que não sabem que a história é falsa. E a mentira foi tão bem vendida que quando eu descobri que a Filipa Muniz, a esposa do navegador, era uma comendadora da Ordem de Santiago, antes de casar, comendadora quer dizer que ela vivia de uma comenda, era tudo pago, a vida dela. Sim. Quando eu descobri esse documento e eu liguei para vários historiadores peritos na vida do Colón, eu disse, isto não pode ser, nós temos aqui uma coisa errada. Eles não queriam crer que o documento era verdadeiro. Um documento da Torre do Tombo em Portugal. Eles não queriam acreditar que era um documento verdadeiro, porque a mentira está tão bem implantada que eles preferem acreditar na mentira e lutar contra a verdade ainda hoje. Perfeito. Pode prosseguir, professor. Minha esposa está dando uns recados aqui. Só como eu disse, tudo que eu aponto
É documentos. Eu não invento nada. Eu baseio tudo nos documentos. Eu apresento os documentos nos meus livros e não há forma de explicar o que se passa hoje com quem... mesmo há poucos meses saíram 2 livros sobre o navegador, um em inglês, outro em espanhol, que ambos os historiadores estão a dizer que ele era um tecelão genovês, que é completamente provado falso já. Eu vou só mostrar aqui uma coisa que isto está tudo nos meus livros, mas isso é só para mostrar a censura, sim? Isto que nós estamos a ver aqui é a genealogia do navegador. O número 1 é o navegador. O número 4 é o seu filho Diogo, nascido em Portugal. Nota que o número 1, o 2 e o 3, que são os 3 irmãos em Espanha, o Colón, o Cristóvão, o Bartolomé e o Diego, não têm pais. Olha só. A genealogia começa com o navegador, porque ele não podia dizer quem eram os pais. Só para ver. Isto né? é a genealogia oficial da família em Espanha. E então nós estamos perante uma coisa, estamos perante um problema que é feito a nível de Estado, uma censura feita a nível de Estado para encobrir a verdadeira identidade do navegador e dos seus irmãos. Depois nós temos, fora de Espanha, pessoas que aprendem o nome dele como Colombo e vão à procura de um Colombo e encontram um tecelão em Itália e vendem esse tecelão ao mundo como um navegador. E os próprios italianos falsificaram documentos para impor essa história falsa ao mundo. O governo da Itália falsificou esses documentos na recolta colombiana, em 1892, para forçar as academias do mundo a acreditar 100% que o tecelão era o navegador. Eu particularmente, eu tenho o livro aqui do Jaime Cortesão, Política de Sigilo dos Descobrimentos. Sim. Provavelmente, um livro muito importante. Importante, né? O senhor crê, então, que teria relação, porque só para o pessoal entender, pessoal de casa, Portugal tinha uma política de sigilo nos descobrimentos, porque, evidentemente, eles estavam em uma busca por novas terras e que não podia abrir para todo mundo, não podia expor para a Inglaterra, mesmo para a Espanha, Castela, os territórios que estavam sendo buscados ali pela Ordem de Cristo, né, junto com a coroa portuguesa, que, evidentemente, o professor vai saber também, né, e que está escrevendo sobre isso, ela já conhecia esses territórios há muito mais tempo do que mesmo a data aí de 1492. Então, a primeira coisa que vem à mente é que seria uma trama das companhias de expansão inglesas, companhias das Índias, alguma coisa assim, ou da própria Espanha. Então, o senhor acredita, então, pelo que eu estou entendendo, não seria por esse motivo, seria mais uma questão de política de sigilo nos descobrimentos, porque o pessoal também não sabe, mas Gênova, assim como Veneza, eram regiões historicamente tradicionais em navegação. Né, o próprio Marco Polo vem daquela região de Veneza, né? E então, muito mais tempo, do século XIII, se eu não estou enganado. Então, a gente tem um cenário onde tentaram, por alguma razão, esconder que ele era um nobre português. Agora eu te faço outra pergunta. Peço para o senhor confirmar se é isso mesmo, né? Seria uma política de sigilo. E por que falsificaram essa história, na sua opinião? Bem, esta é uma questão muito interessante, porque eu tenho tido debates, às vezes, com outros académicos sobre a política de sigilo. Não havia política de sigilo, dizem eles. E para mim, é uma coisa completamente ilógica.
Todos os governos têm políticas de sigilo, todos. Até famílias, até dentro de famílias há políticas de sigilo. Empresas, hoje em dia, né? Sim, claro. Dizer que Portugal não mantinha segredo é completamente contra a lógica e contra os factos. Agora, no que tem a ver com os descobrimentos em si, havia muito segredo e havia pena de morte para quem descobrisse segredos estrangeiros. Dom João II passou uma pena de morte. Sim? As caravelas eram protegidas, não se podia construir uma caravela noutro reino, não se podia vender uma caravela noutro reino, não se podia sequer ter um parceiro estrangeiro como dono de uma caravela portuguesa, porque era um segredo de Estado. Era um segredo de Estado. Quando a caravela foi inventada, vamos dizer assim, aperfeiçoada, porque a caravela não foi inventada, o que foi aperfeiçoado foi a forma de navegar contra o vento. Quando esse segredo foi quando esse segredo foi descoberto em Portugal, esse aperfeiçoamento foi feito, Portugal entendeu que aquilo tinha que ser mantido secreto, porque senão todos os outros reinos teriam a mesma capacidade e poderiam assim ultrapassar Portugal, sim? Se vocês lerem, eu sei que estou andando fora da... são muitas coisas, sim? Mas basta ler Garcia de Rezende, Vida e Feitos de Dom João II, e ler como o Castelo da Mina foi feito. Sim? Castelo da Ele Mina? diz, da Mina, em Perfeito. Gana, sim? São Jorge da Mina. Perfeito. 1981 a 1481, assim que o rei se tornou rei, ele fez logo um plano para construir uma feitoria em Gana, porque Portugal não estava de facto envolvido ou não tinha um plano de conquistar territórios, mas tinha um plano de fazer parcerias com governadores de outros lugares onde eles podiam fazer uma parceria de comércio, uma feitoria. Deixa fazer aqui um castelo, nós protegemos o vosso reino contra os vossos inimigos e assim temos um intercâmbio de comércio. Quando o São Jorge da Mina foi construído, tudo foi enviado de Portugal para lá, a madeira, a pedra, tudo já feito só para montar. E durante essa viagem, o rei enviou os navios mais velhos para serem destruídos lá e não regressar a Portugal. O que eles chamam navios de caravelas quadradas, velas redondas, sim? Não é a vela latina da caravela. Não é a vela latina triangular da caravela, que a gente chama. E o que eles fizeram? Nenhum dos barcos de vela quadrada, vela redonda, regressou a Portugal, porque foi intencional. O rei começou a dizer, para regressar da mina na África, só a caravela latina consegue regressar. Qualquer pessoa que for com um navio de vela quadrada não pode regressar. E isto foi uma mentira implantada, foi um segredo, uma desinformação implantada por Dom João II, com juramentos, o Garcia Rezende mesmo disse, com graves juramentos, de que nenhuma caravela com velas quadradas, nenhum barco com velas quadradas, regressaria a Portugal. E por todo o reinado de Dom João II, todo o mundo fora de Portugal acreditou que se tu não tivesses uma caravela latina, não podias navegar para o norte, depois de passar o cabo de Bojador, não conseguias regressar para o norte. Isto é segredo de Estado. Só para entender como as coisas eram feitas. Agora, no que toca ao navegador, o que eles estavam a esconder sobre a sua identidade não era sigilo, não era segredo de Estado. Estavam a esconder o pai do navegador. A linhagem, vamos dizer assim, porque a linhagem afetava uma área muito grande, desde a Polónia, a Lituânia, a Hungria, a Boémia, a Croácia, a Portugal, a Espanha, e essa pessoa tinha que ser mantida secreta, porque o pai estava a se manter secreto em Portugal.